Olá, como vai? Tudo Tudo bem? bem? Hoje é o Dia Nacional Mundial, na verdade, do combate à hipertensão. Você sabia que a hipertensão é uma das doenças com maior prevalência entre os adultos e que um em cada quatro adultos sofre de hipertensão? Hoje nós vamos receber a doutora Fátima Dumas, nossa cardiologista aqui do Hospital Moriá, para esclarecer algumas dúvidas sobre a hipertensão. Olá, doutora Fátima, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? Como tá, Adriana? Bem também. Doutora Fátima, eu já vou começar pedindo para que a senhora explique para a gente um pouco o que é hipertensão e como uma pessoa sabe se tem ou não a pressão alta. Uhum. Então, hipertensão é o termo utilizado que designa o aumento, a elevação da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. Pode ser só da sistólica ou só da diastólica, mas um dos dois componentes, pelo menos, tem que estar acima do que é aceitável, né? E a gente consegue saber realmente aferindo, tendo o hábito de verificar a pressão eventualmente, né? A constatação da pressão elevada em duas circunstâncias distintas, isso já deixa aquele indivíduo como um indivíduo em risco, possivelmente portador da doença hipertensão. Eu vou ler algumas perguntas que nós já temos aqui mapeado, doutora Fátima. A primeira delas é: a partir de que idade as pessoas deveriam medir a pressão e de quanto tempo isso deve ser feito? Uhum. Na verdade, a aferição de pressão deve ser feita mesmo entre as crianças, né? Hoje em dia, a aferição é uniforme, em qualquer idade deve se medir, mas realmente, após os 40 anos, as influências genéticas acabam sendo mais importantes. E aí, a ocorrência da hipertensão é mais frequente. Então, resumindo, sempre devemos verificar a pressão. Mas após os 40 anos, essa verificação tem que ser feita com maior frequência. Pelo menos uma vez ao ano é importante que a pressão seja aferida. Ou, às vezes, quando o indivíduo tem algum sintoma. Não é comum a ocorrência de sintomas vinculados à hipertensão. Mas uma elevação muito aguda pode cursar, sim, com algumas queixas, dentre elas a mais frequente é aquela dor de cabeça, em especial aqui na região da nuca, que nós chamamos de uma dor occipital, assim. Essa dor realmente vale a pena, às vezes, a gente checar a pressão para ver se não se trata de uma elevação aguda aí dos níveis de pressão. Tá. A próxima pergunta: é possível então que uma pessoa sofra de hipertensão e não tenha sintomas? E além disso, o que a pressão alta pode acarretar no indivíduo? É, não, é muito frequente. A maioria das pessoas que têm hipertensão, elas não sentem nada. E isso, diga-se de passagem, é o motivo pelo qual a hipertensão é tão traiçoeira. Porque não motiva o indivíduo a um tratamento correto, não é? Porque quando a gente está com uma dor, quando a gente está com algum desconforto, você tem o ímpeto de buscar um tratamento ou de tomar com disciplina aquela medicação, porque você fica livre daquele sintoma desagradável. Na hipertensão, isso não acontece. Então, o nosso motivador para fazer o tratamento corretamente tem que ser informação. Tem que ser a informação. Eu tenho que ter ciência que a elevação da pressão não tratada, isso irá se associar com o aumento da taxa de doença cardiovascular no futuro. E doença cardiovascular quer dizer hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca, acidente vascular cerebral, derrame, enfim, doenças sérias. Então, o motivo de tratar a hipertensão é para prevenir que essa evolução ruim aconteça. A próxima pergunta, doutora Fátima: a hipertensão precisa sempre de remédios ou dá para cuidar só tomando cuidado com a alimentação e se os exercícios físicos ajudam a isso? Nossa, ajudam muito. Quer ou não, a gente não pode atribuir único e exclusivamente ao remédio
a tarefa de fazer nossa pressão voltar ao normal. A gente precisa auxiliar. Isso se chama tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial. E esse tratamento não medicamentoso, ele é bastante amplo, ele inclui uma série de fatores que sabidamente auxiliam no controle da pressão, né? O primeiro deles é o que você já disse, Adriana, a atividade física. A atividade física, ela é fundamental para eu manter o meu nível de pressão. Pode até ser que eu precise de alguma medicação, mas com certeza essa medicação será reduzida ou vai ser menor do que comparado com o indivíduo sedentário. Essa atividade física ela tem que ser feita de uma forma disciplinada, né, com muita disciplina, no mínimo 3 vezes por semana, mas idealmente um número maior. E pode ser, não precisa de grandes academias, uma caminhada já é suficiente de pelo menos 50 minutos aí diariamente, isso vai auxiliar no controle da sua pressão. A outra coisa é manter o peso sempre controlado. O sobrepeso ou a obesidade se vinculam a um aumento da pressão importante. E hoje a gente já sabe que para cada 10 quilos de peso perdido, eu consigo reduzir aí uma fração significativa da minha pressão arterial. O terceiro é a alimentação. Existe uma dieta chamada dieta DASH, muito parecida com a dieta mediterrânica, que são dietas que se associam a um melhor controle da pressão. O que tem em comum essas dietas é um consumo bastante exuberante de frutas e legumes, poucos produtos industrializados, azeites, castanhas, pouca carne vermelha e muito peixe. Olha que gostoso, não é? É uma dieta realmente que a gente sabe que participa na melhoria dos níveis da pressão. Se eu tiver tempo, Adriana, posso falar só mais um pouquinho sobre sal? Dá tempo de eu falar? A gente tem recebido várias perguntas, doutora Paty. Minha próxima pergunta se enquadra nesse assunto. É a seguinte: então, se a pessoa se cuidar, emagrecer, tirar o sal da comida, ela pode se livrar definitivamente da hipertensão? Ou ela tem que continuar monitorando e vigiando para sempre? Olha, monitorando e vigiando para sempre, isso é uma condição humana. Todos nós temos que fazer isso. A gente sabe que pessoas octogenários, pessoas mais idosas, a ocorrência de hipertensão é muito alta, né? Supera mais do que 50%, 60%. Então, essa vigilância sempre vai ser necessário. Agora, se eu fizer atividade física, emagrecer, comer pouco sal, o meu controle da pressão será muito mais eficiente e muito mais fácil de ser atingido. E é isso que é o grande motivador de se instituir essa prática. O que eu queria falar sobre sal, Adriana, é que é muito frequente, assim, os meus pacientes no consultório falam: mas eu não coloco nada de sal na comida, eu coloco super pouco, sou comedido. Mas quando a gente analisa criticamente, quando eu continuo perguntando, eu percebo que a quantidade de sal é muito grande. Porque às vezes a gente não coloca sal na comida, mas come mussarela, por exemplo. Ou a gente come um enlatado. Tudo é muito rico em sal. O queijo é rico em sal, presunto, salsicha, hambúrguer, tudo que é industrializado é rico de sal. Então, a gente precisa esclarecer o seguinte, que comer pouco sal não é adicionar só pouco sal na comida, não. Comer pouco sal é não usar comidas industrializadas, quer dizer, não ter uma escolha muito natural em termos de alimentação fresca, que não é processada. Tem várias perguntas chegando, doutora Fátima, mas eu queria agradecer ao doutor Diego e a doutora Regina, que estão bombando a gente de pergunta e de acesso. Eu queria fazer mais uma pergunta para você. A hipertensão é um fator de agravamento para o Covid e por quê? É um fator de agravamento. É um fator de agravamento no seguinte aspecto. Quando a gente analisa, todo o conhecimento relacionado ao Covid-19 está sendo em investigação e vários trabalhos são publicados. Isso até justifica porque tem informações às vezes desencontradas, porque a gente está criando uma curva de aprendizado com o Covid-19. Mas o fato é, quando a gente analisa os pacientes de maior gravidade, a gente percebe
pelo menos no primeiro, segundo estudo que foi publicado sobre isso, que quase 25% são portadores de hipertensão. E mais uns 16, 18% são portadores de diabetes, né? E essa associaçãozinha, hipertensão e diabetes, ela realmente acontece com maior frequência no paciente com Covid-19, por isso que a gente precisa tomar cuidado. O mecanismo envolvido com isso, no início se criou uma possibilidade que o tratamento da pressão, principalmente com uma classe de remédios, que é os remédios que a gente chama inibidores da enzima de conversão, que é captopril, enalapril, ou mesmo losartana, atacante, enfim, se criou uma suspeita que o mecanismo envolvido nessa piora fosse o uso dessas medicações. E aí despertou um alarde muito grande, meus pacientes me perguntando, mas poxa, eu tomo esse remédio, então eu tenho que parar, etc. É importante a gente esclarecer que isso já foi provado que não é verdadeiro, né? Realmente o vírus entra dentro da célula, digamos assim, pela uma localização onde atuam essas drogas, mas o uso da droga não é um mecanismo envolvido na piora desses pacientes e a continuidade dessa medicação é fundamental. Uma série de entidades médicas, Sociedade Brasileira de Arritmia, de Cardiologia, as sociedades internacionais todas mandaram notas dizendo, olha, não é pelo medicamento, o paciente tem que continuar fazendo uso desse medicamento. Então, qual que é o mecanismo? Né? Isso ainda está em investigação, possivelmente relacionado ao enrijecimento arterial, possivelmente relacionado à diminuição do fluxo, enfim, mas pelo medicamento não é. Eu tenho uma das perguntas aqui, doutora Fátima, que é qual o cuidado que o hipertenso deve ter com relação ao corona? Tem alguma dica a mais que a senhora possa dar? Eu acho que não tenha mais, ele tem que ser disciplinado com as recomendações que nós temos hoje, de uso de máscara, de isolamento. Eu acho que ele tem que seguir a rigor, não só o hipertenso, mas o paciente com mais idoso realmente tem que ter um cuidado aí redobrado de checar se não ficar exposto em excesso a nenhuma situação inapropriada. Falando um pouco sobre atividade física, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Qual é o melhor tipo de atividade física para a gente tentar controlar a hipertensão? A aeróbica ou a musculação? E se eu falar aqui as duas? A aeróbica, ela a aeróbica, ela é fundamental. A gente tem que fazer exercício que propicie a nossa melhoria da nossa condição cardiopulmonar, e a caminhada aí, ela é talvez a atividade mais eclética, e é o que a gente orienta com bastante frequência, é fazer atividade aeróbica. Agora, ela precisa ser complementada com atividade muscular, né? Ela precisa ser complementada, inclusive, para manter a nossa capacidade a longo prazo do exercício aeróbico. Então, como sugestão, fazer uma atividade física bastante aeróbica, que eu treino cardiovascular, e complementar com atividade muscular. Hoje em dia, mais recentemente, existem algumas pesquisas que ainda adicionam um terceiro elemento de atividade, que eu vou chamar de atividades introspectivas. Como tem alguns estudos com biofeedback, com yoga, eventualmente atenção plena, as atividades meditativas. Quer dizer, eu fazendo essa combinação aeróbico, muscular e uma atividade introspectiva, parece que essas atividades introspectivas também auxiliam no controle da pressão arterial. A gente tem algumas perguntas ainda, eu vou tocando, tá? Tá bom. A próxima pergunta é, a pessoa pode ter um pico de hipertensão e nunca mais ter sintoma algum? Sintoma? Sintoma, sim. Pode ser que não tenha mais sintoma. Mesmo porque, depois de um pico de hipertensão, quando a pessoa tem um pico exacerbado, é um momento, digamos assim, divisor de águas para muitos pacientes.
porque normalmente eles têm que ir para o pronto-socorro, eles têm um mal-estar bastante exuberante, têm que usar drogas, muitas vezes de uso hospitalar para controlar a pressão, eventualmente tem um quadro que a gente chama de uma dispneia, de uma falta de ar muito intensa. Então, aquilo é um divisor de águas. E a partir desse momento, o paciente consegue, de alguma forma, compreender como a hipertensão arterial ela é traiçoeira. E aí esse paciente, ele de alguma forma se educa e ele passa a ser mais disciplinado com o uso do tratamento, com essas medidas não farmacológicas. E tenho vários pacientes que nunca mais tiveram nenhum descontrole, porque na verdade participaram aí no tratamento, no controle mais adequado da pressão. Doutora Fátima, me fala uma coisa, existe algum indicador, alguma coisa que diga qual é a frequência cardíaca ideal para a pessoa, no caso do exercício físico? Existe sim, né? A gente precisa para determinar eu queria, foi muito excelente essa pergunta, é um momento de a gente esclarecer isso, que o paciente que é hipertenso, ele é um paciente que tem um fator de risco importante. E normalmente a hipertensão não anda sozinho, porque o indivíduo que é hipertenso, normalmente ele está um pouquinho sobrepeso, ele tem acúmulo de gordura na cintura abdominal, então ele já é intolerante à glicose, então já existe um perfil desse paciente. Esse paciente, antes da prática de qualquer atividade física, ele tem que realizar uma coisa que se chama avaliação pré-participação esportiva. Ele precisa passar por uma avaliação, ele precisa fazer aquele teste ergométrico, aquele que corre na esteira, na frente do cardiologista, para a gente se assegurar que no dia a dia não vai ter nenhum problema. Porque a atividade física ela é super benéfica, mas se feita no indivíduo não autorizado, ela pode inclusive desencadear uma alteração cardiovascular. Então, nessa avaliação pré-participação, normalmente a gente determina qual é a frequência cardíaca ideal, tá certo? Então, precisa ser determinado por uma avaliação cardiológica. Entretanto, de um modo geral, a gente usa aquele 220 menos a idade, essa é a frequência cardíaca máxima, e a gente deve treinar assim, por volta de 60%, 70%, a depender da condição do indivíduo, desse valor da frequência cardíaca máxima. Eu tenho mais 3 perguntinhas por enquanto, tá? Tá. A próxima é: quem tem pressão alta vai ter que tomar remédio para sempre? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Né? Ele vai ter que fazer. A hipertensão arterial não tem cura, ela tem um controle, e isso tende a ser pelo resto da vida, salvo quando a pessoa muda muito sua qualidade de vida, salvo quando a influência de sobrepeso era muito grande, aí ela emagreceu, mas na maioria das vezes a pessoa tem que tomar o remédio o resto da vida. E eu sei que isso parece pesado, né? Dramático, e eu atendo muitos pacientes que falam assim, mas eu não quero começar a tomar remédio, senão eu nunca vou conseguir parar, etc. É uma coisa que é dramática. Mas se a gente pensar do ponto de vista de quem que você conhece que não faz uso de alguma medicação, óbvio que tem que ser comedido o mínimo possível, mas quando utilizado, a gente consegue realmente ganhar muito em termos de sobrevida, em termos de aumento da expectativa de vida com qualidade. Então, também não vejo um grande problema assim se a gente usar a longo prazo. Hoje as drogas são bastante seguras de uso a longo prazo. Tem uma pergunta que acho que é complicado. De que forma o estresse pode agravar o quadro de hipertensão? O estresse ele pode ser um fator de risco para a hipertensão. E talvez é exatamente por isso que essa linha de pesquisa que acaba estudando meditação, por exemplo, que acaba estudando essas atividades, o biofeedback, e talvez seja por isso que essa linha de pesquisa é promissora e que essa prática está se mostrando benéfica no paciente com hipertensão. O indivíduo com estresse, ele tem uma quantidade de adrenérgica, quer dizer, de adrenalina,
é muito alta, né? E isso é ruim para o sistema cardiovascular. Não só a pressão fica mais alta, mas a frequência cardíaca fica mais alta, né? Aquele paciente que vai deitar e sente o coração batendo, está mais rápido do que o aceitável, quer dizer, um indivíduo com enxurradas de adrenalina aí, isso dificulta bastante o tratamento. Além disso, o indivíduo que tem um estresse psicossocial muito forte, ele não dorme direito. E o sono, ele é fundamental para a gente conseguir ter um bom controle e ter uma saúde cardiovascular. Inclusive, durante o sono, a gente tem uma queda de pelo menos 10% da pressão arterial, né? O indivíduo, quando todo estressado, às vezes não consegue, não dormindo direito, não tendo uma boa qualidade de sono, consegue não atingir isso. Você está rindo porque, Adri, você tá com dificuldade de dormir? Eu estou me reconhecendo, estou me enxergando o que você está falando. Eu estou vendo que você está se identificando. Ó, a próxima pergunta, doutora Fátima. A gente sabe, existe uma taxa de mortalidade no Brasil com relação a pacientes hipertensos? Na verdade, a gente sabe, assim, existem taxas de mortalidade de doenças cardiovasculares, né? Porque a hipertensão vai acabar propiciando infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, derrame, não é? Então, essas três são frutos da hipertensão arterial, que é a doença mãe, né? Que pode evoluir dessa forma. E o que a gente sabe é que no Brasil, ainda, essas doenças cardiovasculares são as doenças mais frequentes e a causa de mortalidade mais frequente no Brasil hoje é a doença cardiovascular. A última pergunta, doutora Fátima. Eu vou ler exatamente como a pessoa colocou. Tá. As pessoas estão com medo de ir ao hospital realizar exames por conta do Covid. Isto pode gerar algum impacto negativo nessa população de risco? Olha, eu acho isso. Aí a gente sai do âmbito, vai para um âmbito um pouco de opiniões, né? Sai do âmbito científico, vai para o âmbito de opiniões. Eu acho que uma pandemia, ela sempre causa algo negativo, do ponto de vista que acaba prejudicando realmente a nossa disciplina de checagem. Tantos pacientes que eu estou acompanhando que estão com desconforto, mas optam por esperar. Essa espera pode sim trazer alguma repercussão importante. Então, a gente tem que ter um discernimento, olha, será que isso está passando do aceitável? Vale a pena o risco de eu sair de casa e procurar um serviço? Eu acho que sim. Primeiro, escolhendo serviços que tenham fluxos diferenciados, não é? Por exemplo, como a gente observa nos grandes hospitais, por exemplo, no Hospital Moriá, a gente tem o atendimento de Covid totalmente destacado, totalmente fora do âmbito hospitalar, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para selecionar locais de atendimento onde está totalmente separado o atendimento de Covid do atendimento do paciente que não tem suspeita, para eu ter segurança no meu atendimento. Isso mesmo. Achei que era a última, mas já recebemos mais duas, doutora. Terapias complementares auxiliam no processo da hipertensão? No combate à hipertensão? Complementares entendo que seria essas práticas, meditação, yoga, talvez alguma coisa relacionada a isso. Sim, com certeza, muito. Não só isso, mas eu ter uma higiene do sono, eu melhorar meu padrão de sono, eu ter uma orientação, por exemplo, de um nutricionista que me alerte com o alimento melhor, para o controle da pressão, auxilia muito. Inclusive, hoje, a gente precisa ter atendimentos multidisciplinares, que é o que a gente, por exemplo, tenta instituir em tantos segmentos da cardiologia, por exemplo, de a gente ter, por exemplo, avaliação do nutricionista, da psicóloga, de uma série de profissionais. Isso já foi demonstrado que a gente ganha muito em termos de resultado, né? Muito. A última pergunta, doutora Fátima. Quais as manifestações atípicas de doenças cardiovasculares dos idosos e seus familiares precisam estar atentos durante essa quarentena?
Olha, são muitas, né? As manifestações atípicas podem acontecer num segmento muito grande, mas, de um modo geral, a mudança do comportamento é uma coisa que a gente precisa estar atento. Às vezes é sutil, mas aquele paciente que era mais alegre, falante, fica um pouquinho mais quietinho, né? O paciente que era bastante orientado, motivado por uma atividade, deixa de fazer. Qualquer mudança de comportamento ou algum indício de uma confusão, poxa, não lembra o mês que a gente está, etc. Isso é um sinal no idoso, como na criança, né? Que a gente precisa estar bastante atento para a gente não deixar passar, porque às vezes a gente fica pensando, estava em casa, se confundiu. Não, a gente tem que observar essas mudanças do comportamento, essa sonolência, confusão mental. Isso no idoso pode ser sinalizador de uma alteração importante. Doutora Fátima, eu queria agradecer o seu contato conosco, de verdade, super importante. Queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, dizer que o Moriá está sempre disposto e disponível para esclarecer quaisquer dúvidas e continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Que Até bom. mais. Um beijo. Até mais. Tchau. Beijo, tchau.